noite é sobre nós entendermos o porquê nós estamos aqui nessa terra. Sabe, não basta que nós vivamos uma vida à toa, onde nós sobrevivemos, trabalhamos somente para pagar a nossa conta e tudo fica certo e tudo está muito bom. Não, a vida que Deus tem para nós vai muito além disso. A vida que o Senhor tem preparado para nós é uma vida de alegria, de satisfação, de paz, de uma sensação, de uma convicção por dentro, de estar fazendo a coisa certa no lugar certo. E esse lugar nós só descobrimos quando nós temos um relacionamento diário com o Espírito Santo para ouvir todas as direções que Ele tem para a nossa vida. Amém? Sabe, nós podemos ficar tranquilos, nós podemos ficar confiantes, porque nós sabemos que nós não precisamos andar sem saber o que fazer, porque nós pertencemos a um Pai que tem um prazer em cuidar, em zelar, em nos guiar através das instruções da palavra e do Espírito Santo. Amém? Fala para quem está do seu lado, você não precisa viver sem saber o que fazer. Amém? Nós não precisamos viver uma vida onde todos os dias nós não sabemos como nos posicionar diante das coisas que acontecem. Porque nós temos disponível para a nossa vida as instruções do Espírito e as instruções da palavra. Sabe, a igreja, você vir congregar, você ser corpo de Cristo, vai muito além do que somente estar aqui num domingo, numa quinta, ou em qualquer outro dia que você venha para cá. Porque você não vem para a igreja, você é a igreja. Você vem congregar, mas a igreja é você. Você sabia que quando você sai desse prédio, esse prédio aqui se torna somente mais um prédio? Você sabia disso? Porque a igreja é você, meu irmão. Nós vimos congregar porque é o mandamento da palavra. Hebreus 10, 25, o autor de Hebreus nos manda para que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, desde já, ele sabia que algumas pessoas não iriam querer congregar, mas ele dá o mandamento: não deixeis de congregar. Amém? Mas vamos entrar de fato na pregação. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 139, no versículo 16. Aleluia. Salmo 139, no versículo 16. Quem já chegou lá, declara assim comigo: eu sei para onde eu estou indo. Salmos, no capítulo 139, no versículo 16, a palavra de Deus vai falar: os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Se você ler esse salmo inteiro, é um salmo muito lindo, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. E o que eu penso ser o mais incrível desse salmo, o que é mais sensacional de tudo isso, é saber que Deus se importa com a nossa vida a ponto de determinar, de escrever cada um dos nossos dias, cada um dos dias que nós vamos viver. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Você não foi criado somente para ficar aqui à toa. Sabe o que aconteceu? Deus enxergou uma área, Deus enxergou uma necessidade, e Ele parou e falou: quem eu vou criar para suprir essa área? Eu vou criar fulano. E foi assim que você foi criado, foi assim que você foi pensado, foi assim que Ele te planejou. Amém? Mas desde o princípio, nós entendemos que Deus trabalha com uma coisa chamada livre-arbítrio. Quantos aqui já ouviram falar do livre-arbítrio? O que isso quer dizer? Que Ele não nos força a nada e para nada. Tudo aquilo que Deus nos manda, nos orienta a fazer, nós temos a escolha, nós podemos escolher fazer ou não fazer. Ele determinou os dias para que nós vivêssemos, mas esses dias não nos são forçados, é sempre uma proposta para que nós vivamos os planos dele. Se você quiser passar a sua vida inteira aqui nessa terra e não viver nada daquilo que Jesus conquistou para você, e não viver nada da vontade dele para a sua vida, você pode, meu irmão. Porque Ele te ama a tal ponto de o amor dele ser baseado na liberdade.
Sabe, quando nós vamos estudar o livro de Gênesis, quando nós olhamos a criação do homem, quem estava aqui hoje de manhã pôde estudar um pouco sobre isso junto comigo, nós entendemos que o quê? Que Deus cria o homem, Deus cria Eva, Deus cria todas as coisas que ele precisava para viver, mas ele coloca uma árvore, e ele orienta para que o homem não comesse daquela árvore. Ele poderia comer de todas as outras árvores, mas de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala para Adão: dessa você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E nós entendemos que essa morte que Deus fala é uma morte espiritual, amém? Porque Adão não morreu fisicamente imediatamente depois de comer do fruto, não. Mas a morte espiritual aconteceu. O que aconteceu? Ele foi tirado, ele foi removido da condição espiritual que ele estava, de pleno relacionamento com Deus. Porque Adão tinha um pleno relacionamento com Deus por ter sido criado espírito. Amém? Ele não se relacionava com Deus por aquilo que ele via, ele não se relacionava com Deus por nenhum dos sentidos, ele se relacionava com Deus através do Espírito, e era por isso que ele sabia aonde ir, era por isso que ele tinha uma capacitação sobrenatural para cuidar do jardim do Éden, é por isso que ele conseguiu dar nomes para todos os animais que existem por causa do Espírito. Se nós continuarmos estudando sobre isso, nós vamos ver que Deus cria a luz, e Ele fala: haja luz. Nós vamos ver que Deus fala: haja, haja, haja. Mas quando Ele vai criar o homem, em Gênesis 1:26, a trindade reunida, ela para e fala: façamos o homem à imagem e semelhança. Nós fomos criados com o DNA de Deus, meu irmão. E o interessante é que Ele não fala haja quando ele está criando o homem. Por quê? Porque o mesmo Espírito, esse haja, o Espírito realizador, é colocado dentro do homem. Você tem as características de Deus, meu irmão, e se Deus criou tudo que existe falando, é porque você também pode criar e gerar o seu futuro através das suas palavras. O segredo para você mudar a sua vida, o segredo para eu mudar a minha vida, para nós mudarmos, está bem debaixo do nosso nariz. É a nossa boca. Abrindo parênteses, o que você tem falado? O que você tem gerado para o seu futuro? Ah, mas eu não estou provando de uma vida tão boa, eu não estou provando da vida que eu queria provar. Então comece a mudar suas declarações, porque só vai melhorar. Sabe, eu tenho aprendido isso todos os dias. Se Jesus não voltar, meu irmão, daqui 5 anos, a minha vida vai estar bem melhor, a sua vida vai estar bem melhor, nós vamos estar bem melhores do que nós estamos hoje. Porque essa vontade de avançar, essa vontade de crescer, nos foi dada por Deus. É através do Espírito que nós temos esse ímpeto para avançar na vida, para não ficar parado do jeito que nós estamos hoje. Não estou falando que você está mal hoje, mas o que eu estou falando é que amanhã você pode e vai estar melhor. Amém? E quando nós vemos ali Adão naquele relacionamento com Deus, o tempo vai passando, coisas são acrescentadas, Adão forma a primeira família, porque Deus enxerga uma necessidade em Adão e rapidamente ele trabalha para suprir. Adão é colocado para cultivar e para guardar o jardim do Éden. Por quê? Porque existia capacitação nele para isso, até que Adão faz uma escolha errada. Amém? Adão escolhe comer do fruto, e porque ele come do fruto, acontece a queda do homem, e o pecado entra na igreja, e o pecado passa então a mudar a forma do homem se relacionar com Deus. Não foi Deus que mudou, mas a condição do homem mudou, então ele precisava se relacionar de outras formas. O homem deixou de receber através do Espírito, e passou a ser muito mais sensível através dos sentidos. O homem passou a olhar muito para aquilo que ele via, o homem passou somente a perceber aquilo que ele podia tocar. Por quê? Porque essa era a condição que ele tinha naquele momento. Sabe, eu não vou continuar essa história. Se você quiser estudar, você pode estudar, depois você pode vir falar comigo. Você vai ver que Deus cria o tabernáculo, você vai ver que Deus mesmo assim proporciona uma forma para continuar se relacionando com o homem, mas não é sobre isso que eu quero frisar nessa noite.
Você se lembra que no começo, nós lemos Salmo 139:16, que fala que Deus planejou todos os nossos dias, e o interesse dele é que eu viva esses dias, é que você viva esses dias, é que nós vivamos esses dias. E a forma que nós encontramos para viver essa vida que foi planejada por Deus, é através do relacionamento com Deus. É através do relacionamento com o Espírito. Ei, meu irmão, quando você está cheio do Espírito, você passa a enxergar as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira diferente. Você não se conforma mais em passar e não querer que a vida de uma pessoa seja abençoada porque você passou por ela. Você não se conforma, por quê? Porque o Espírito está sendo alimentado, e isso te impulsiona a fazer aquilo que move o coração de Deus. Quando nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida afogueada no Espírito, nós nos recusamos a ficar indiferente às pessoas que precisam de nós. A nossa vida não tem sentido algum quando nós passamos a viver de uma maneira egoísta, onde nós não nos importamos com aquilo que a pessoa do lado está passando, onde nós não nos importamos em fazer a diferença aqui nessa terra, porque foi para isso que nós fomos criados, para fazer a diferença aqui nessa terra. Este é o papel da igreja, meu irmão. Nós vivemos pela fé por causa disso. A fé não é somente um acessório para que nós consigamos as coisas. Não, a fé é um estilo de vida que visa a eternidade, que visa o reino de Deus. E o reino de Deus é baseado em pessoas. Sabe uma maneira bem prática de você entender isso, meu irmão? Não importa qual seja a sua habilidade, não importa aquilo que Deus colocou para você fazer, aquilo que você faz todo mundo elogia, aquilo que você tem certeza que é um dom de Deus, se não tiver nenhuma pessoa para que você possa fazer, nada disso faz sentido. Você já imaginou eu pregando aqui para ninguém? Ninguém aqui eu pregando, o máximo que ia acontecer é eu melhorar minha dicção, é eu lembrar alguns versículos, é eu poder estudar, mas se eu prego aqui, é porque existem pessoas, é porque esse dom foi colocado para servir o corpo de Cristo. Não importa qual seja a área que você tenha habilidade, você foi criado para servir o reino de Deus, para servir pessoas através dessa área. Desde já eu quero desmistificar, eu quero quebrar um biscoito aqui. Não existe chamado somente para púlpito, meu irmão. Isso é uma mentira, você sabia? Se fosse assim então, meu irmão, Deus ia ter que quadruplicar, aumentar assim em milhões o número de igrejas, o número de coisas para se fazer dentro da igreja. Sabe, não fique olhando para o púlpito achando que essa é a única maneira que você pode ser útil para Deus, meu irmão. Pode ser que você não tenha sido chamado para estar aqui na frente ministrando, mas você sabe que se você for fiel para aquilo que você nasceu para fazer, o seu galardão pode ser muito maior do que vários pregadores que estão aqui. Se você manter o seu coração fiel. Existe um dom, existe uma habilidade na sua vida que Deus deseja usar para que o reino dele continue avançando. Ah, mas eu queria tanto cantar. Meu irmão, se você não tem habilidade para isso, se você não nasceu para cantar, então comece a prestar atenção nas áreas onde você tem habilidade e aonde você pode ser muito útil dentro do reino de Deus. Sabe, pode ser que pregando e cantando eu até te abençoe. Agora, se você pedir para eu fazer uma comida para você, você vai ver que não vai ser de Deus, não. Agora tem gente aqui que eu já ouvi falar que cozinha muito bem. E você acha que esse dom não veio de Deus? Por quê? Até quando nós vamos permanecer nessa cultura que o único dom que Deus dá é para cantar e pregar ou fazer qualquer coisa aqui na igreja? Alguém pode comer a sua comida e falar, meu Deus, que tempero é esse? Só pode ser de Deus, isso é divino, eu quero isso que você tem. Sabe, talvez você tenha habilidade para fazer contas, e você vai estar plantado em uma empresa, onde você vai poder fazer a diferença, através do seu dom, e também pelo seu caráter, pelo aquilo que você demonstra, a sua vida transparente, que demonstra o caráter de Cristo, meu irmão, e isso faz a diferença por onde você passa.
O fato de você ser um excelente funcionário, ser alguém que não atrasa, ser alguém que não entra na internet quando não é para entrar, ser alguém que é fiel em tudo aquilo que o seu patrão te pede, menos em coisas que ferem o princípio da palavra, vai trazer honra e glória para Deus, vai fazer com que o evangelho avance. Porque se você faz tudo errado, o dia que você tiver uma oportunidade para pregar, pode ser que você seja envergonhado. Porque as pessoas vão olhar para aquilo que você está falando, e vão olhar para a sua vida, e vão ver que não está combinando. Eles vão ver que não está coerente. E aí? E aí, meu irmão, que você vai consertar, você vai mandar essa condenação lá para onde ela veio, lá do inferno, vai se arrepender, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar, meditar na palavra, e vai crescer. Sabe, a minha intenção nessa noite é que você avance, que você não fique parado, que você não se conforme em permanecer da mesma forma. Sabe, a minha intenção aqui é que amanhã você acorde motivado para fazer a diferença na vida de alguém. Para fazer a diferença na vida daquela pessoa chata, que chega toda segunda-feira reclamando, dizendo que é segundona brava. Agora, se você é essa pessoa... é sinal que nós precisamos nos encher mais, então, se nós nos encontramos nessa situação. Porque é impossível nós acordarmos e começar, no mesmo segundo, conectar a nossa vida, ter um relacionamento com Deus e permanecer reclamando pelo resto do dia. São nas pequenas coisas, meu irmão. Você acha que ninguém tem reparado que você é diferente? Você pensa, você se ilude que as pessoas não reparam no seu procedimento. Elas reparam sim. Elas percebem quando você tem tudo para reclamar e mesmo assim não reclama. E sabe que isso vai gerar? Pode ser que no começo até gere uma certa zombaria. Pode ser que as pessoas comecem a zoar você, desculpa a expressão, começam a brincar com você. Mas no dia em que elas precisarem, meu irmão, elas vão correr atrás de quem é diferente. Porque quem é igual a todo mundo não é notado. Amém? Se eu pegar uma lanterna aqui e acender, vou dar um exemplo mais prático aqui. Se eu pegar a lanterna do meu celular, só faltava não funcionou, e acender, pode ser que não faça tanta diferença. Amém? Por quê? Por causa da claridade, por causa que é só mais um ponto de luz. Eu não vou pedir para fazer isso. Mas se apagar toda a igreja, aí essa luz que parece ser tão pequena, vai se tornar um ponto de referencial por onde as pessoas vão se localizar para tentar sair, para tentar buscar uma saída, para tentar olhar acontecer nas instalações elétricas, o que aconteceu, por que não está funcionando. Você percebe isso, meu irmão? Você percebe que ser crente vai muito mais além do que vir para a igreja, do que vir congregar somente num domingo à noite. Você percebe que ser crente vai muito mais além do que apenas não faltar no rema, do que apenas cumprir todas as escalas daquilo que você faz dentro da igreja. A responsabilidade é muito maior, e graças a Deus por isso, porque existe graça, porque existe o Espírito de Deus nos impulsionando. Amém? Essa noite eu creio que é uma noite de avanço para a sua vida, meu irmão. Sabe, eu acredito aqui em pessoas que estavam somente sobrevivendo, somente vivendo uma vida onde não tinha satisfação alguma, onde não percebiam uma graça para viver, e hoje vão ser despertadas para aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Sabe, eu não estou falando que amanhã você vai ter que acordar e chutar tudo para o alto. Chegar no seu trabalho e pedir demissão, não, meu irmão, não faça isso. Amém? O que eu estou falando é o que vai mudar, é a sua motivação em estar lá. O que vai mudar é você saber que você é um agente do reino de Deus. Sabe, não importa qual seja o seu trabalho, às vezes você fica se questionando e fica irritado quando você vai atender um cliente e a conversa começa a se estender demais e começa a ir para um lugar onde você nem tinha planejado. Ei, meu irmão, fique atento, fique ligado no Espírito, que pode ser que ali você esteja ganhando uma oportunidade de dar uma palavra inspirada pelo Espírito que vai salvar a vida de alguém.
Você não sabe por aquilo que as pessoas passam todos os dias. Nós não sabemos de uma maneira natural, amém? Falando, nós sabemos que através dos dons do Espírito, nós podemos discernir, mas de uma maneira natural, nós não sabemos olhar para uma pessoa e ver se aquela pessoa está querendo se matar. Nós não sabemos olhar para uma pessoa e enxergar se está tudo pronto na casa dela para a hora que ela chegar, ela ir lá e se enforcar. Ela for lá e se enforcar. Como que nós vamos perceber isso? Através do Espírito. Em uma vida conectada com Deus. Sabe, se ser crente fosse só vir congregar quando tem culto, a gente tinha até uma lista de chamada aqui na igreja, onde você assinar fulano essa semana, muito bem. Mas vai muito além disso. Fala de uma vida conectada com o Espírito diariamente. Em perceber em pequenas coisas, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões, oportunidade de fazer a diferença, oportunidade de cumprir a carreira que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? E eu fui falar em Gênesis e mostrei para você que ali o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus e que algo atrapalhou, mas resumindo bem, mas muito bem mesmo a história toda, o que aconteceu? Jesus pagou o preço que era necessário para que o homem ficasse novamente conectado com o Espírito. Eu achei que a alegria fosse um pouco maior, mas tudo bem. Ei, meu irmão, você está conectado com Cristo novamente. Você não precisa mais andar sem saber o que fazer. Você não precisa acordar todo dia irritado porque está indo para um lugar aonde você não sabe nem se é para você estar lá. Não. Você pode acordar convicto através do relacionamento com Deus que você está fazendo a coisa certa, na hora certa. Mas através de Cristo esse relacionamento, ele é restaurado quando nós escolhemos aceitar a Cristo, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, assim como está escrito em Romanos 10, de 9 a 10. E nós passamos para o time de Deus. Amém? Quantos aqui fazem parte desse time? Esse time é uma bênção, irmão, ele nunca perde, pode ficar tranquilo. E quando nós passamos a fazer parte desse Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Quando nós escolhemos fazer parte do time de Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. Nesse ponto, só abrindo um parênteses, eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, amém? Eu estou falando que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. Depois disso, você pode ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, amém? Vocês percebem a diferença? Mas o Espírito Santo vem morar dentro, e nós passamos então a estar conectados com Cristo. Nós passamos então a receber informações diárias acerca da vida que Ele planejou para que nós vivêssemos. Às vezes você vem para Jesus, e quando você vem para Jesus é como se acendesse uma luz. E você começa a enxergar aquilo que não está bom, você começa a perceber que você não está vivendo a vida que Ele planejou para você, e então você começa a alterar, para que você viva então a vida que Ele tem para você. Mas agora nós vamos quebrar um outro biscoito, porque tem muita gente que acredita que aceita Jesus, e depois que aceita Jesus recebe um chamado, e você sabia que não é assim? Amém? Nós acabamos de ler no começo que ainda substância informe, Deus já tinha escrito todos os dias da nossa vida, amém? Se ainda substância informe, quando a gente vai no original, essa expressão ela quer dizer embrião, amém? Se ainda quando você era um embrião, você tinha aceitado Jesus, quem aceitou Jesus no ventre da sua mãe aqui? Levanta sua mão para mim. Quem fez a escolha, quem ouviu o Evangelho dentro do ventre da sua mãe e falou assim, eu vou aceitar Jesus? Não, ninguém fez isso. Por quê? Porque você não tinha consciência para isso. Você ainda não sabia escolher, amém? Nem o seu corpo todo tinha sido formado ainda. Nem o seu cérebro ainda tinha sido formado plenamente. Não era possível você poder escolher. Mas desde já, Deus já tinha planejado sonhos, planos para a sua vida.
Ele já tinha concedido, Ele já tinha criado você com dons e habilidades. É por isso que nós enxergamos pessoas tão talentosas fazendo coisas para o diabo, fazendo coisas para o outro lado da força. Você sabia que existe o lado negro da força? É por isso que nós vimos pessoas tão talentosas servindo ao diabo. Porque o diabo ele não é capaz de criar dom, o diabo ele não é capaz de criar talento. A única coisa que lhe foi dada a paternidade foi a mentira. A única coisa que brotou dentro dele foi a iniquidade, foi tudo aquilo que não presta. Mas ele é especialista em pegar coisas que seriam usadas para Deus e deturpar por falta de entendimento ou por questão de escolha mesmo. Porque uma pessoa ela pode ouvir dessa palavra e escolher não viver a vida de Deus. A pessoa ela pode ouvir e escolher não crer, não ter a sua vida transformada por Jesus. E essas pessoas talentosíssimas, com dons e habilidades criadas por Deus, passam então a servir o outro lado da força. É por isso que quando você vê uma pessoa que canta muito bem, mas que faz letras que incentivam somente drogas, prostituição e etc. Meu irmão, aquele talento foi concedido por Deus. Por mais chocado que você fique em ouvir isso. Sabe aquela música que não presta, que é cheia de palavrão, que só fala coisa obscena? Quem deu o talento para aquela pessoa realizar foi Deus. Só que ela está usando aquele talento da maneira errada. E nós, através de um relacionamento diário com o Espírito Santo, vamos usar os talentos e os dons da maneira correta. Para que nós cumpramos com excelência a carreira que nos foi proposta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Amém? Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 9. Aleluia. Quem chegou lá, declara assim comigo: eu não estou aqui à toa. Eu não estou nessa terra à toa. Eu faço a diferença. 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para por aí, por favor. É bonito, não é? É poético. Tem gente que fica até emocionada quando lê isso. Quando alguma música canta isso, então, meu Deus, fecha os olhos, a lágrima escorre. Mas agora, analisando e olhando de uma maneira prática, porque a Bíblia é um livro prático, você sabia, meu irmão? A Bíblia é um manual, ela não é um livro de romance. Apesar dela contar a história de amor mais linda que existe nesse mundo, ela não é um livro de romance. Amém? Amém ou não amém? É muito bonito, mas você percebeu que deixaria a gente meio perdido? Você concorda comigo? Eu vou te falar o porquê. Nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração do homem. Então como é que eu vou saber? Amém? Amém ou não amém, gente? Mas o que deixa tudo isso com sentido é quando a gente permanece na leitura. Vamos agora para o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ei, meu irmão, é pelo Espírito que você vai saber e você vai entender aquilo que você nasceu para fazer. É por isso que quando você aceita Jesus, informações começam a chegar, porque então você passa a receber pelo Espírito, através do Espírito, as informações que você precisa receber. É como se você tivesse passado muito tempo desconectado na internet e você chegasse em um lugar onde tem uma conexão. O que vai acontecer? Mensagens vão começar a chegar. Quem aqui já ficou sem conexão? Aí depois, quando você chegou em algum lugar, começa a chegar uma mensagem atrás da outra. Ou pelo menos uma. Porque se você fica muito tempo desconectado e quando você chega num lugar e ninguém te mandou mensagem, meu irmão, você precisa se relacionar melhor com as pessoas. Porque ninguém foi criado para ser isolado nessa vida, amém? Mas não fica carente não.
o que acontece? As mensagens começam a chegar, e quando nós somos batizados no corpo de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos então conectados novamente, e instruções começam a chegar. Sabe, algumas pessoas falam, parece que eu não era crente, estava tudo certo, aí agora que eu aceitei a Jesus, parece que eu estou vendo um monte de coisa errada, bagunçou tudo depois que eu aceitou a Jesus. Quem aqui já viu isso, alguém falando, ou já passou por isso? Sabe, meu irmão, a bagunça sempre esteve lá. É quando você aceitou a Jesus, acenderam a luz. E você passou a enxergar. Sabe aquele quarto da bagunça? Aquele quarto que você, alguns aqui tem na casa, e quando chega uma visita você vai correndo e fecha a porta. Só falta colocar um adesivo lá, danger, perigo. E você não quer que ninguém veja. Aquele quarto que se tiver, você não tiver porta, você vai fazer o quê? Você vai apagar a luz, para que as pessoas não enxerguem aquilo que tem lá dentro. Foi isso que aconteceu com a nossa vida quando nós aceitamos a Jesus. O quartinho da bagunça teve a luz acesa. E a partir do momento que a luz é acesa, você consegue enxergar aquilo que precisa ser arrumado. E através da palavra, através dos princípios que a palavra nos traz, e através da inspiração do Espírito, nós entendemos então aquilo que precisa ser alterado, aquilo que precisa ser mudado, para que então nós nos tornemos pessoas mais eficientes dentro do reino de Deus. Você concorda comigo que uma pessoa, para ela ser eficiente ao máximo, para ela ser plena, para ela chegar no nível máximo de rendimento, ela precisa estar fazendo a coisa certa, ela precisa estar fazendo da maneira correta. Sabe, você nunca vai ver um atleta correndo com uma calça jeans, sapato social e um blazer por cima. Porque a roupa que ele usa para correr é aquela roupa que dá menos atrito, é aquela roupa que vai atrapalhar menos. A gente vê os atletas de natação, eles raspam até a cabeça, para quê? Para que o cabelo, para que os pelos do corpo não gerem atrito, para que não atrapalhe no rendimento, na velocidade. Eles cortam o que tiver que cortar mesmo. Eles não estão nem aí, não estão nem ligando para a aparência muitas vezes. O que eles querem é o rendimento. Sabe, eu não estou falando que você vai raspar o seu cabelo, tá? Não estou falando que você não vai mais se importar com a sua aparência, não. O que eu estou falando é de uma motivação ser tão intensa dentro daquilo que Deus tem colocado no seu coração, que as outras coisas passam a ficar em segundo plano. Amém? Essa é a vida que Deus preparou para nós. Sabe, a alegria plena, aquela percepção que está tudo bem, que você está vivendo aquilo que tem que viver. Essa percepção só chega quando nós estamos vivendo a vontade perfeita que Deus tem para a nossa vida. E através do Espírito, nós estamos capacitados a entender qual é essa vida e vivê-la. Talvez você tenha tudo aquilo que todo mundo deseja ter, mas ao mesmo tempo você se sente incompleto, parece que falta algo. Ei, meu irmão, comece a intensificar o seu relacionamento com Deus, que você vai entender que talvez você esteja fazendo a coisa errada. Que talvez você esteja vivendo pela motivação errada. Sabe de uma coisa? Ninguém aqui é hipócrita, ninguém aqui é mentiroso e incoerente ao ponto de falar que ter uma vida boa, ter uma vida confortável não é algo bom. Todo mundo aqui concorda, não é? Você sabia que dinheiro é bom? Tem gente que fica chocado, né, quando a gente fala dinheiro é bom. Não! Sabe, meu irmão, não tem problema nenhum em você ter muito dinheiro. O problema é o dinheiro que você te ter. Te ter. Eu vou reformular. O problema é você ser escravizado pelo seu dinheiro. Você sabia que você pode ganhar um salário mínimo e mesmo assim ser alguém que ama o dinheiro, ser escravizado pelo dinheiro? Quantos aqui sabiam disso? Quando a gente fala sobre amor ao dinheiro, tem gente que fala assim, eu estou livre disso, eu não tenho muito. Quem diz que você precisa ter muito para amar o dinheiro, meu irmão? Quem diz que você precisa ter um carro importado para amar esse carro e para passar a cultuar, só faltar levantar um altar de adoração para aquele carro, para não colocar um irmão dentro, para não dar uma carona dentro. Amém? Estamos crescendo, estamos avançando? Eu prometi para o Leandro que eu não ia apertar, mas Deus é bom, vamos seguir.
Sabe, eu gosto muito de brincar sobre isso, que às vezes a gente passa muito tempo querendo, pedindo, desejando um carro. Aí a gente vai lá, compra esse carro, se alegra, bota um adesivão lá atrás, foi Deus que me deu. Deus é fiel, presente de Deus. E não dá uma carona para o irmão que precisa. Amém? Tudo aquilo que nós temos precisa ser doado com amor. Como assim doado? Eu vou doar meu carro para a igreja? Não, meu irmão. O que eu estou falando é que o dia que alguém precisar, não precisa ser todo dia, não precisa ser sempre, seja guiado pelo Espírito, mas o dia em que você perceber a instrução, pare seu carro e dê uma carona. Deixe Deus usar aquilo que Ele te deu em prol do reino dEle. Ah, mas eu ainda não tenho carro. Mas pode ser que você vá para sua casa de ônibus com uma passagem sobrando e tenha outro irmão que vá para casa a pé. Amém? Você fala assim, irmão, toque o dinheiro para você ir tua passagem. Tudo aquilo que nós temos, meu irmão, precisa estar envolvido no nosso serviço para Deus. Porque tudo vem dele. A gente gosta muito de cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Você sabia que todas as coisas no original são todas? Você está dizendo, você está consagrando tudo aquilo que você tem para Deus, meu irmão. E quando alguém pega e fala assim, ó, isso aqui é seu agora, se você vir e me dar alguma coisa, se você me dar esse celular, eu faço o que eu quiser com esse celular, porque agora ele é meu. Se eu quiser jogar na parede, eu posso jogar, porque ele é meu, porque você me deu. E se nós consagramos tudo aquilo, se nós dizemos que todas as coisas são para Ele, que todas as coisas vieram por meio dEle, então é natural, é normal que nós usemos todas as coisas da maneira como Ele quer que seja usado. Tem uma outra música que diz, os meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Se todos os dons, se todos os talentos são dele, então nós precisamos usar para ele. E a maneira que nós nos encontramos de servi-lo aqui nessa terra, é servindo os nossos irmãos. Amém? Por isso, todas as vezes que você for fazer qualquer coisa, meu irmão, dentro da igreja, quando você for para um evangelismo, quando você vir aqui servir, quando você vir limpar, ou quando você vir cantar, faça com a motivação correta, sabendo que é para Deus. Aleluia. Amém. Quando o nosso coração está motivado pela coisa correta, nós não reclamamos, meu irmão, nós apenas servimos. Ah, mas eu estou na escala de novo. Ei, é para Deus, o dom veio dele, então não custa nada servir mais um pouco. Amém? Quando nós falamos de cumprir a vontade de Deus, é impossível nós falarmos isso sem tocar em um assunto que se chama renúncia. Não tem como, meu irmão. Não tem como a gente falar de servir a Deus e não falar de sujeitar a nossa vontade à vontade dEle. Porque todo mundo aqui tem uma vontade que não é a mesma que Deus. Quem aqui tem uma vontade que não é a mesma que Deus tem? Ei, meu irmão, levante a sua mão, porque até Jesus teve. Eu sei que você tem. Não vem com essa para cima de mim. Eu vou provar para você, porque você não está acreditando muito. Abre em Lucas 22, no versículo 42. Você não precisa ficar bravo comigo, meu irmão. Fica bravo com a Bíblia. Foi ela que fala. Lucas 22, no versículo 42. O que estava acontecendo aqui? Estava chegando próximo a hora em que Jesus ia cumprir aquilo que ele tinha vindo para fazer aqui nessa terra. A alma dele estava aflita, os sentimentos dele estavam querendo ficar bagunçados, porque quem já se colocou no lugar, falando assim, ó, eu vou ali morrer na cruz, básico, e depois eu volto a fazer alguma coisa aqui. Meu irmão, ele ia morrer, ele sabia que ia doer,
Ele sabia que não ia ser uma coisa agradável. E eu não estou falando isso para fazer chantagem ou para gerar dentro de você uma emoção. Não, eu só estou te mostrando que Jesus, o nosso mestre, aquele que nos ensinou, ele também tinha uma vontade que não era a vontade de Deus. Mas nós vamos ver o que ele fez com essa vontade. Lucas 22, no versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ponto e vírgula. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Você percebe que Jesus tinha uma vontade que não era a vontade de Deus naquela hora? Quantos aqui percebem isso? Pelo amor de Deus, faça um sinal, balança a cabeça. Ei, meu irmão, até Jesus, sabe o que estava dizendo aqui? Ele não quer, a carne dele não queria passar por aquilo. A carne dele sabia do sofrimento que ia ser. A carne e a alma estavam tentando tomar conta ali. Mas mesmo diante de toda aquela situação, Jesus pega o seu controle. Ele traz as suas emoções e fala assim: Pai, se queres, passa de mim. Eu não vou morrer e pronto. Eu morrer por esse povo, nem sei se todo mundo vai me querer, eu nem sei se todo mundo vai me servir. Eu não quero esse negócio não. Não. Ele o quê? Submete a vontade dele, à vontade de Deus. Se queres, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que isso nos mostra, meu irmão? Que nem sempre vai dar para fazer aquilo que a nossa carne quer fazer. Aquilo que os nossos sentimentos querem fazer. Pastor Leandro postou uma frase no Face hoje, do Diego, que eu achei sensacional. E essa frase dizia, eu vou parafrasear, porque eu não lembro a frase exatamente, mas eu vou ficar no mesmo contexto, não vou deturpar não. Aonde existem emoções, não existe sabedoria. Quando as emoções estão falando muito alto, sabe o que acontece? Você não consegue escolher da maneira como você precisa escolher. Sabe o que você precisa fazer? Romanos 12:2, você renova sua mente, você troca os pensamentos e os sentimentos do mundo pelos pensamentos e sentimentos da palavra, porque todo pensamento gera um sentimento. Se existe um pensamento que não está muito bom na sua vida, ei meu irmão, sempre existe tempo de tratar, e trate antes que vir no sentimento. Porque depois que se transforma num sentimento, em mágoa, em rancor, em soberba, em orgulho, aí é um pouquinho, dá para tratar, mas é um pouquinho mais complicado. E não pode haver isso dentro do nosso coração, quando nós servimos a Deus. A nossa motivação tem que ser a motivação correta. O nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento que Deus tem a respeito das coisas. Mas isso é fácil? Não, claro que não. É por isso que nós vivemos pela fé. Você está falando isso, então quer dizer que você nunca tem vontade de falar mal, quer dizer que você nunca tem vontade de olhar para a pessoa e falar assim, fulano está se achando. Ei meu irmão, esse pensamento, ele tenta chegar para mim, ele tenta chegar para qualquer pessoa que esteja aqui nessa terra. Sabe aquele pregador o mais top, o mais ungido? Ele também pode ser tentado a pensar aquilo que não vem de Deus. Mas nós podemos e devemos tratar esse pensamento, porque a gente não pode impedir que ele chegue. Ele vem mesmo. Essas são as setas, esses são os famosos dardos inflamados do diabo. Porque é somente na nossa mente que ele pode atuar, meu irmão. O seu espírito está tudo certo. Você sabia que o diabo não pode fazer nada no seu espírito? Você sabia que o diabo não pode fazer nada no seu espírito? A única área que ele pode tentar é no seu pensamento, é na sua mente, são nos seus sentimentos. Mas como diria a frase que a gente sempre gosta de falar, que nós não podemos impedir com que um passarinho passe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Porque o ninho, ele não é construído de uma hora para outra. Quem aqui já viu um passarinho construir um ninho em 5 segundos, em 1 segundo, em 1 milésimo, que é o tempo que acontece um pensamento? Não, demanda um certo tempo. Agora, olha isso de um lado natural. Você já imaginou que ridículo um passarinho fazendo um ninho na nossa cabeça e a gente parado?
Ele vai lá, busca um graveto, busca um outro, vai, põe tudo e você não faz nada. Agora vamos trazer isso para o âmbito espiritual, vamos trazer isso para o jeito que acontece. Sabe aquele pensamento que vem e você nunca faz nada, e você nunca rebate aquele pensamento através da palavra? O ninho está começando a ser construído na sua mente. Amém? Mas graças a Deus, porque nós podemos renovar nossa mente, substituir esses pensamentos e avançar dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Hebreus. Você está sendo animado pela palavra nessa noite, meu irmão? Graças a Deus. Hebreus 12. Hebreus 12, no versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Você chegou lá? Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Você se lembra quando a gente falou sobre livre-arbítrio? Você se lembra quando a gente falou do plano que Deus tem para a nossa vida não ser uma imposição? Nós vimos novamente aqui essa palavra, que é uma proposta. Quando alguém te faz uma proposta, o que isso quer dizer? Que você tem a liberdade de aceitar ou não aceitar. Amém? É diferente de uma coisa que é imposta, é igual imposto. Existe opção para você não pagar imposto? Não. Porque é imposto, você tem que pagar. Não é proposto. Eu vou ali pagar um proposto? Não. É imposto, não tem chance, você tem que pagar. Amém? E a carreira que Deus nos propõe, a vida que Ele nos propõe, é o oposto disso. É uma proposta. Deus não vai nos forçar nada, meu irmão. Mas sabe o que eu quero frisar aqui? Que Ele vai falar de pesos e pecados. Sabe que existem coisas na nossa vida que muitas vezes não são pecados, mas podem nos impedir e nos deixar vagarosos para que nós corramos a nossa carreira? Você se lembra que eu falei sobre o atleta que busca uma roupa que não tenha atrito, que busca uma roupa que não seja pesado, para que ele fique leve? Você pode pegar o cara mais top, pega o Bolt. Ele não vai ganhar correndo de terno e gravata. Ele vai perder talvez de um cara que seja muito pior que ele. Por causa do quê? Por causa da roupa, por causa de coisas que têm atrapalhado a vida dele. E existem coisas na nossa vida que podem nos deixar lentos. Sabe aquela área que nós nos recusamos a tratar? Essa área é que tem nos deixado lento, é o que pode nos deixar lento. Sabe, eu não vou dar exemplo, eu não vou falar porque eu sei daquilo que o Espírito Santo fala com você. Ah, você sabe tudo que o Espírito Santo fala? Não, eu sei que ele tem falado com você, meu irmão. Sabe, eu não vim aqui para pregar legalismo, eu não vim aqui para falar, não faça isso ou faça aquilo, porque eu creio que você é maduro, você é guiado pelo Espírito. Eu sei que você sabe aquilo que você deve ou não fazer. Mas existem áreas que nós sabemos que precisamos deixar para correr com mais eficácia, para correr com mais excelência a carreira que nos está proposta. Quando nós olhamos para as pessoas que dependem da unção, daquelas pessoas que vão ser tocadas pela nossa obediência, nós enxergamos com mais facilidade aquilo que nós precisamos deixar de fazer. Quando a nossa motivação é a compaixão, quando nós amamos, o fato de nos consagrar também é baseado nesse amor. Porque nós sabemos que da nossa consagração existem outras pessoas que dependem dela. Você sabia que toda vez que você obedece a Deus, outras pessoas são abençoadas? Sabe aquele dia em que Deus pediu para você não ir pela esquerda, para você ir pela direita? E eu fui invertido, né? Eu fui para a esquerda e depois para a direita.
Mas é que a sua, é o seu lado. Ah, me sai bem. Sabe aquele dia que Deus mandou você ir por uma rua e você foi por outra, e você topou com uma pessoa que estava chorando, com uma necessidade, você gastou ali 10, 15 minutos, consolou, falou da palavra, e aquela pessoa aceitou Jesus ou não, a sua parte você fez, que é a parte de falar. Quem convence é o Espírito Santo, e quem escolhe é a pessoa, amém? Aquela pessoa foi abençoada pelo fato de você obedecer a Deus. Porque se você não ouvisse a instrução para ir por uma determinada rua, naquela outra rua não ia ter essa pessoa. Você entende o nível da sua obediência com Deus? Você entende como uma coisa liga a outra? Quando nós paramos para pensar e para olhar isso através da compaixão, a gente passa a querer viver uma vida cada vez mais conectada com Deus, para obedecer e para ser bênção, obedecer e para ser bênção. E eu vou falar rapidamente do contrário, que também é verdade. Quando nós desobedecemos uma instrução de Deus, outras pessoas deixam de receber. Amém? Mas eu não estou aqui para trazer condenação para a sua vida, meu irmão. Ontem eu desobedeci a Deus. Ei, meu irmão, conserta, e é daqui para frente. É daqui para frente. Sabe, a sua consciência pode mostrar para você aquilo que está errado, aquilo que você precisa mudar na sua vida, mas você não pode dar lugar para que o diabo passe a te condenar por causa disso. A tua consciência mostra para que através da palavra, para que através do Espírito, você tenha a oportunidade de tratar e de continuar avançando. Amém? Não existe nada que seja capaz de nos parar se nós nos firmarmos em Deus e decidir isso. Porque nós vivemos pela fé. O mundo não vai nos parar. Os problemas não podem nos parar. O diabo não vai nos parar. Somente nós podemos nos parar. E eu creio que não é isso que você quer nessa noite. Porque ninguém quer ficar parado. Nada parado é bom. Até água parado não é bom. Água parada. Água parada dá dengue, meu irmão. Começa a movimentar as águas que estão paradas na sua vida. Nada pode nos parar, meu irmão. Porque a nossa vida, nós vivemos baseados pela fé. Sabe, coisas que Deus tem colocado no seu coração e que naturalmente você não se vê capaz de fazer, é porque isso você vai fazer pela fé. Deus nunca vai dar uma direção que caiba no seu bolso, ou uma direção que o seu próprio braço consiga sustentar, porque a vida que Ele tem é uma vida pela fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala isso. Não é que agradar a Deus sem fé é mais difícil, é que é impossível, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e não é impossível crer que Ele existe se não existe fé. É por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Tudo que Ele tem para a nossa vida é pela fé, meu irmão. Você está sendo convocado por Deus a sair da onde os seus olhos naturais podem ver e começar a enxergar pela fé. Você está sendo convocado por Deus a aprender a dar um passo mesmo sem ver o chão. Abrindo parênteses, eu não estou falando que você vai viver uma vida irresponsável. Eu não estou falando que você vai sair por aí, eu preciso ver pela fé. Então eu ganho 3 mil e vou gastar 8 mil então, porque eu vou viver pela fé. Não, meu irmão, você vai se enrolar. O que eu estou falando é de uma direção específica. O que eu estou falando é de obedecer uma instrução que você está ali, faz tempo, que Deus tem colocado no seu coração, e todas as vezes que você deita para dormir, você lembra daquilo, todas as vezes que você chega em algum lugar, todas as vezes que você vai orar, aquela instrução permanece a mesma. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Se Ele falou X para você, se você não cumprir esse X, amanhã Ele vai continuar falando X, você nunca vai chegar no Y. Amém? As pessoas naturais são capazes de mudar. Se a gente for olhar para um âmbito natural, nós muitas vezes podemos até mudar. Mas quando nós estamos obedecendo uma instrução do Espírito, essa instrução é a mesma. O que vai acontecer é que depois que você obedecer a primeira, a segunda vai chegar.
Que Deus trabalha pela fé. Às vezes tem gente que fala assim, olha, Deus falou comigo há tanto tempo e parece que Ele não falou mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa ainda cumprir aquela primeira instrução para que a segunda venha. Ele nunca vai mostrar o plano todo, Ele nunca vai mostrar o final, para aí você cumprir, eu sei que vai acontecer isso, então eu vou fazer. Porque se for isso, não é fé. Ele vai somente te dar uma instrução. E é bom que nós aprendamos a cumprir cada uma das instruções que Ele tem nos dado. Nada pode nos parar, meu irmão. Nada pode nos parar. Sabe, se Deus tem colocado sonhos no seu coração, permaneça fiel, cumpra essas instruções, que as coisas vão acontecer. Se Deus mostrou para você que é pela direita, então siga pela direita. Mas se Ele falou que é para a esquerda, então siga pela esquerda, mesmo que todo mundo esteja na direita. Porque a obediência é pessoal, meu irmão. Sabe, eu não estou falando de princípios bíblicos, eu não estou falando de coisas que todo mundo sabe que precisa fazer, que é uma vontade geral para a igreja, não, eu estou falando de direcionamentos, de instruções que Ele tem colocado no seu coração. Faça isso, faça aquilo, perdoe fulano, perdoe ciclano. Ei, meu irmão, nós precisamos avançar, nada pode nos parar. Nada vai nos parar. Coisas que o diabo tem tentado levantar na nossa vida para nos destruir, para deixar, para pensar que a gente fique fraco, é através dessas coisas que nós vamos avançar. Sabe aquilo que o diabo tentou fazer para destruir? Só vai te fazer crescer se você decidir pegar firme em Deus. O diabo vai lá, arquiteta todo aquele plano, e ele é obrigado a se ver frustrado. E agora, qual reação nós queremos provocar no diabo? Uma reação de frustração ou de satisfação? Sabe, não deixe o diabo ter aquele gostinho, eu consegui parar você. Quem que consegue? Imagina comigo, meu irmão, eu tenho certeza que você vai ficar incomodado agora que você imaginar isso. Mas você imagina o diabo dançando e tripudiando, enquanto você está lá chorando. E o diabo falando, eu consegui, eu consegui. Não é uma coisa legal de se imaginar, né? Então vamos imaginar ao contrário. Imagina o diabo sentado, na sarjeta, na guia, chorando. Falando assim, nada que eu faço consegue parar. Ô crente chato, tudo aquilo que eu faço ele tenta destruir. Eu vou falar para fulano se matar, ele vai lá e fala de Jesus, eu não aguento mais. Nada pode nos parar, meu irmão. O diabo não vai nos parar. Os problemas não vão nos parar. Desde que a gente decida viver pela fé e com a motivação correta. Amém.